A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. Boa tarde, Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Bem-vindos ao programa deste dia 7 de março, deste dia 8 de março, assim está correto, Dia Internacional da Mulher, e é o último programa que gravamos. Foi precisamente 2 dias antes de começar o ataque na Rússia. Agora já temos uma guerra em curso no centro da Europa há quase 2 semanas e já vamos falar sobre isso. Para já vamos às notas de abertura com o Bento Anastácio dar o destaque para a abertura do programa. Boa tarde, Bento, bem-vindo. Boa tarde, Luís, boa tarde, Alberto, ao Ricardo e a quem faz o favor de nos escutar. Começaria, obviamente, por saudar todas as mulheres neste seu Dia Internacional, lembrando que não é propriamente um dia de festa e de stripes masculinos, mas que se comemora, se é que se, ou evoca, não se comemora, evoca-se a morte de várias operárias nos Estados Unidos. Portanto, a todas as mulheres e, sobretudo, às mulheres que trabalham e que lutam todos os dias, daqui a minha solidariedade. Fez dia 6, 101 anos o Partido Comunista Português. Quero deixar aqui as minhas felicitações ao PCP e aos seus militantes, excluindo destas felicitações, obviamente, a direção mais incompetente do PCP ao longo da sua história. Quando se vive o período de maior combate anticomunista desde o PREC no nosso país, o PCP tem o azar dos távoras, ter uma direção reformista incapaz de recorrer aos meios próprios dos comunistas, que é a luta, que é a informação. Não, fica arredada no politicamente correto por parte de sabe-se lá quem, no dizer coisas absolutamente estapafúrdias, como se toda a gente estivesse aqui a pensar no que é que aconteceu em 1900 e carqueja, ou lá ao pé, e ter uma posição que apesar de ser de condenação da invasão da Rússia pelos oligarcas de Moscovo, se deixou enredar numa parvoíce de todo o tamanho, ajudando a esta campanha. Mas também quem tem na Comissão Política e na secção internacional pessoas como um senhor Ângelo, que vem falar ainda da ata final de Helsínquia, estamos falados sobre o caráter revolucionário da atual direção do PCP, uma cambada de reformistas que não sabem o que dizem nem o que deveriam fazer. Nesta altura, deixo aqui a recordação, a memória de dirigentes comunistas como Álvaro Cunhal, que foi um dos grandes teóricos do marxismo-leninismo do século passado, homens de garra, homens de coluna vertebral, sobretudo, como foram o Diniz ou o Gervásio, e sinto de facto alguma tristeza que nesta altura, quando o PCP precisava de uma direção com comunistas e uma direção forte, tenha meia dúzia de sociais-democratas a tomar conta do partido. Da nota de abertura do Bento Anastácio passamos para o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Que destaque na abertura do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães e boa tarde também aos nossos ouvintes. E que me desculpem porque já estamos um bocado estranhados desta coisa dos programas. Já há mais de 15 dias há 15 dias que não aparecíamos aqui e portanto, se houver alguma falha, isto é falta de terreno. Bom, eu associo-me enfim, aos parabéns, à referência ao Dia da Mulher, não tanto na perspectiva de reivindicação e do que se passou, que o Bento já referiu, e que, afinal de contas, é aquilo que marca o assinalar deste dia,
porque os tempos são outros e porque nas sociedades que Eu sou evoluíram... o atorto, tu és o Sim, direito. as sociedades evoluíram e, do ponto de vista social, o papel da mulher venceu, de facto, essa decalagem, essa situação, e hoje em dia eu volto-me para o outro lado da mulher, ou seja, num âmbito muito mais amplo, às mulheres que foram as nossas mães, que foram as nossas avós, às mulheres que foram as nossas namoradas, que são as nossas namoradas e que irão ser as nossas namoradas, às mulheres que são as mães dos nossos filhos, e às mulheres ucranianas que neste momento vêem as suas famílias desventradas por um opressor e por um tirano que tem praticamente quase o mundo nas suas mãos, pelo menos temporariamente. E, portanto, a minha homenagem a todas essas mulheres que hoje em dia, naturalmente, a par do homem, constroem a sociedade, ajudam a construir a sociedade e têm um papel ativo, tal como o homem tem. Portanto, quanto, infelizmente, às sociedades que não evoluíram e nas quais o problema ainda não se põe a este nível, é um problema de evolução civilizacional, que eu lamento não tenha acontecido, mas, e que as mulheres, como matriarcas, porque muitos dos regimes são matriarcas, que possam ter o seu papel também no abrir de todas as suas, no acesso a todas as suas garantias, e portanto um beijo às mulheres, e quase que me dá vontade para desanuviar um pouco aquele velho ditado de alentejano que diz que é um hino às mulheres, que as mulheres, se não fosse a falta que faziam, não faziam falta nenhuma, porque de facto fazem mesmo muita falta. Isto é um hino, e só quem é alentejano e quem entende este palavreado e estes trocadilhos alentejanos é que consegue... Ainda vai ser acusado de machismo. É que consegue. Não, eu digo isto e já estou a pôr aqui entre parênteses que a primeira coisa que o ditado diz é: se não fosse a falta que fazem, porque de facto fazem muita falta, tal como os homens fazem, e portanto uma homenagem à mulher no Dia da Mulher. Não felicito o PCP, naturalmente, porque não é a minha praia, não é o meu partido, não simpatizo nada com a ortodoxia que o Bento acabou de tentar reativar aqui no programa. Não simpatizo com o partido não me é simpático no espírito de liberdade, de pluralismo e de respeito pelas liberdades dos outros, que eu privilegio, que eu faço questão de ter. Mas no meio é um anticomunista primário, secundário ou terciário? Sou total. Terciário. Embora tenha naturalmente amigos comunistas, e agora a profecia, a ideologia e a praxis política, quer dizer, deixa-me desejar um disparate qualquer. Quer dizer, bom. Mas no meio de tudo isto, eu te queria deixar aqui um aceno a Carlos Pinto Sá, que enquanto presidente da Câmara de Évora condenou, ao contrário do Partido Comunista Português, eu não sei o que é que vai acontecer em termos de ortodoxia de partido e de hierarquia de partido, o Partido Comunista Português não condenou, não apoiou. Quer dizer, não apoiou. Carlos Pinto Sá, um aceno de simpatia para a tomada de posição enquanto Presidente da Câmara que teve de condenar toda esta ação da Rússia na Ucrânia. E, portanto, o meu aceno para o Carlos Pinto Sá, que desalinhado daquilo que é o partido, teve essa continua boa ação política. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês para a abertura do programa. E aos nossos ouvintes também. As notas de abertura hoje são todas praticamente sobre os mesmos temas. Dia Internacional da Mulher, como não podia deixar de ser. Eu, em relação ao Dia Internacional da Mulher, queria deixar dois ou três apontamentos. Primeiro, o meu desejo é que, a nível mundial, as mulheres possam ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dos homens. Depois, o segundo apontamento é que era bom que houvesse também um Dia Internacional do Homem. É que nem sempre ser homem é vantajoso. Vejam, por exemplo, agora na invasão da Ucrânia pela Rússia. As mulheres fogem com os filhos e os homens ficam lá a dar carne para canhão. Carne para canhão. É por isso que eu defendo que os países deviam ser governados por mulheres com filhos, em idade de ir para a guerra, que era uma forma dela não haver. Talvez. Portanto, eu queria deixar também esse apontamento, que nem sempre ser homem é vantajoso, mesmo quando não há guerra,
há situações em que ser homem não é nada vantajoso. E devia também haver um dia internacional dos homens ou do homem para se discutir também esses pontos em que os homens são mais expostos e mais castigados do que as mulheres. Depois a outra nota, de facto também tinha aqui um elogio ao Carlos Pinto Sá, que contra a posição do Partido Comunista Português se levantou, ou levantou a sua voz contra a invasão da Ucrânia, com todas as letras, contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas não foi só o Carlos Pinto Sá, tenho a impressão que é uma revolta dos autarcas, porque em Grândola, em Santiago do Cacém e parece-me que também em Silves, não sei se em mais algum lado, os autarcas do PCP também tiveram posições contra a invasão da Ucrânia, claras e límpidas, ao contrário do Partido Comunista, e por aqui me fico, para já. Destas notas de abertura, partimos para o tema central da atualidade, a invasão da Ucrânia realizada pela Rússia. Que análise fazem ao momento presente deste conflito que começou no passado dia 24 de fevereiro, do ataque à resistência e às negociações que parecem existir aqui, pergunto eu. Bento Anastácio, acredito, lembrando o programa da passada terça-feira, que ficaste também surpreendido com esta ação militar. Como todos. Pois, a questão é esta. Quem já viu uma guerra ao vivo, como é o meu caso, recusa-se a acreditar que até a última hora que vai haver outra. É o problema que eu nunca acreditei, até cair a primeira bomba, que aquele espécime, porque já não encontro adjetivos depois daqueles que já aqui usei, aquele espécime fosse capaz de chegar a esta coisa. Eu sou, por formação, por pacifista, não sou, vi uma guerra, não quero ver nenhuma, mas em situações como estas, quando os países têm aspirantes a imperadores à sua frente, a única solução é serem tratados como imperadores. Já quando foi dos problemas da minha terra, de Angola, eu disse que para que houvesse paz era necessário algumas condições. Eu, contra tudo e contra todos, e depois de muito pensar, vou dizer mesmo. A solução, assim como em Angola passou pela eliminação física de Jonas Savimbi, esta guerra só necessita urgentemente da eliminação física de Vladimir Putin. Os loucos, quando têm o poder e têm à volta deles um bando de gente que lhes lambe os pés, que se deita para que eles passem, façam eles os que fizerem, as maiores aberrações. Os bombardeamentos com órgãos de Stalin são, em minha perspectiva, crimes contra a humanidade. Já não se admite, no século XXI, que se façam descargas indiscriminadas de órgãos de Stalin. Eu vi esse monstro de guerra a funcionar. E num raio de 2 km não fica pedra sobre pedra. É essa coisa que está a ser usada na Ucrânia. Nós não podemos perspectivar o fim de uma guerra quando temos 2 loucos a comandar forças. E neste momento, o que faz com que tentem cortar todos os caminhos possíveis para a paz. Quando um negociador... E isto, nas guerras, há uma coisa só que eu tenho a certeza absoluta. Não há nenhum lado bom. Não há bons na guerra. Há sempre uns piores que os outros. Quando, por exemplo, um negociador ucraniano é executado sumariamente pelos serviços secretos da Ucrânia, há aqui qualquer coisa que não está certo. Quando não há possibilidade nenhuma de abrir corredores humanitários, porque cada um quer ser o salvador dos desgraçados que estão a fugir.
quando a humanidade está neste tempo, Luís, desculpa, mas eu fico sem saber muito bem o que é que isto vai acontecer. As guerras têm sempre uma coisa em comum. A gente sabe quando elas começam. Podemos determinar o momento exato em que começou. Caiu a bomba às 3 horas e 22 minutos do dia 57 de fevereiro. Agora, nunca saberemos nem como ela vai acabar. E neste momento as coisas estão a tornar-se cada vez piores. Nós temos à volta já de cerca de 2 milhões de refugiados, e estes 2 milhões são a elite. São aqueles que têm carro para se deslocarem até à fronteira, são aqueles que entram dentro dos autocarros ou que os alugam, e o povo. Aqueles que no interior que não têm automóvel, não têm linha de caminho de ferro, ali não têm nada. O povo, os mais pobres, os de baixo, como diria Brecht, vão todos morrer, porque não conseguem sair do seu país, porque não têm meios para o fazer. Uhum. E nós, neste momento, estamos no que estamos. Não faço ideia nenhuma do que será daqui a 2 horas. Espero é que algum Brutus resolva o problema. Falaremos disso daqui a instantes, então, provavelmente. Ricardo Freixal, esta invasão da Ucrânia realizada pela Rússia deixou todos surpreendidos. Depois desta análise feita pelo Bento Anastácio, como é que vê o momento presente, passados 12 dias de guerra neste momento? Bom, eu nunca vivi, felizmente, um cenário de guerra como o Bento já viveu. Não posso imaginar o que é que todo aquele povo, aquela população, todo aquele mundo está a sofrer. E, portanto, é inimaginável a distância. Estar na situação, porque nunca estivemos, e só mesmo estando é que sabemos o que é que está a passar. Agora, tudo aquilo que nos chega através da informação, dos órgãos de informação, é terrível, não é? Eu queria aqui só um aspecto que falar aqui talvez um pouco, não alinhando muito naquilo que o Bento disse. Não quero aqui dizer quem são os bons e quem são os maus, mas obviamente isto não é uma guerra, isto foi uma agressão. E há depois uma tentativa de resposta com uma disparidade de meios completamente desproporcionada. Não é? Exato, mas para quem tem portanto, é uma agressão. Sofrer a guerra é a mesma coisa. Portanto, essa é a situação. E depois, o que eu temo, de facto, sem estar aqui agora a ir a questões de natureza histórica ou não, partilho do momento, de facto, estamos aqui, neste momento, está o mundo, está a Europa, está o mundo nas mãos de um personagem que eu temo pela sua forma de atuação e pelas suas reações. Era expectável, com todo o quadro político, geoestratégico que estava a montar, era expectável que mais dia menos dia a invasão acontecesse e este tipo de agressão acontecesse. Quando vai parar, como o Bento disse, não sabemos. É como nós quando saímos para o campo, como dizer, saímos para o campo, sabemos a que horas saímos, mas não sabemos a que horas regressamos. E aqui na guerra é um pouco isso. Agora, já nos aconteceram no nosso tempo, dentro das nossas eras de vivência, enquanto cidadãos com capacidade para interpretar estes fenómenos, já nos aconteceram uma série de guerras no mundo. Mas o que eu penso que nunca estive foi com tanta apreensão face ao futuro e face ao equilíbrio, ou aquilo que é o desejado equilíbrio de forças e à paz duradoura. Nunca vi, parece-me até agora, perigar tanto essa paz como vejo neste momento. E, portanto, temo por tudo, temo pela nossa paz, pela estabilidade, pelas vidas que se estão a perder humanas, quer dizer, todos nós temos filhos, temos netos, e ver crianças, alguns que não vão conhecer os pais porque já foram retirados dos pais, porque os pais morreram ou porque foram retirados dos pais em desespero de causa, o impacto que isto tem a nível social, o impacto que isto tem a nível económico, em todo o mundo, em toda a Europa, em todo o mundo, é neste momento qualquer coisa que nos deixa muito apreensivos. E não sei se desejo como o Bento que um Brutus ponha fim a isto, mas de facto
alguém que ponha atento naquele órgão. Portanto, vai haver uma segunda ronda de abordagem e vamos deixar isto, porque depois há impactos tremendos que têm que ver. Eu cruzei-me com o Alberto Magalhães um dia destes no supermercado, porque não sendo mulheres vamos ao supermercado, não é? E falámos um pouco sobre as questões dos bens alimentares, dos bens essenciais de primeira necessidade, para falar já dos combustíveis, da energia, enfim. Há aqui um sem número de impactos que nós neste momento não conseguimos medir, mas para os quais eu estou muito atento e estou muito apreensivo também. Alberto Magalhães, e que análise fazes tu este momento desta guerra, sendo que é naturalmente óbvio que também ficaste surpreendido com esta ação de Vladimir Putin? Eu nunca acreditei muito na invasão até ao dia 21 de fevereiro. No dia 21 de fevereiro ouvi um discurso do Putin e mudei completamente de opinião. Passei a acreditar piamente de que iria haver uma invasão. Foi aquele discurso alucinado do Putin em que ele disse que ia salvar a Ucrânia de um bando de drogados e neonazis que a estava a escravizar. E o que me impressionou, uma das coisas que me impressionou nesse discurso, e depois na informação ou na contra-informação subsequente da parte do Kremlin, foi a sua colagem quase perfeita ao livro do Orwell, do George Orwell, 1984. A guerra é a paz. O Ministério do Amor era o que tratava dos assuntos da guerra. Não é? O Putin envia uma força de manutenção de paz para invadir um país vizinho. Aliás, um país inexistente, segundo ele. Não é? Depois, para salvar o país inexistente dos neonazis que mandam na Ucrânia, que tem um presidente judeu, por acaso. O que é curioso também. Depois manda retirar e anuncia a retirada de 100 mil soldados que estavam em exercícios junto à fronteira da Ucrânia, e esses 100 mil soldados retirados crescem para 150 mil. Isto é, as coisas e o seu contrário misturam-se, transformam-se no seu contrário. É uma coisa extraordinária. Depois gostava de falar das culpas dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Eu também acho que eles têm algumas culpas no cartório, mas não é as culpas que os idiotas úteis do Putin, como eu lhes chamo, lhes atribuem. Acicataram e cercaram a Rússia, os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia. Não acicataram a Rússia, nem cercaram a Rússia. Até, na minha opinião, foram pombas, não foram falcões. Os Estados Unidos, com o Trump quase que acabou com a NATO. A União Europeia deitou-se no colo da Rússia. Está perfeitamente dependente do petróleo e do gás russo. A NATO, quer dizer, não sei o que é que a NATO poderia ter feito para abrir caminho ao Putin de mais perfeito. Avisou repetidamente, fartou-se de avisar repetidamente que não defenderia a Ucrânia militarmente no caso da Rússia invadir a Ucrânia. Quer dizer, deixou claro ao Putin que podia invadir a Ucrânia. Seguramente, com segurança, porque a NATO não ia retaliar. Portanto, não vejo como é que se pode dizer que a NATO, os Estados Unidos e a União Europeia acicataram ou cercaram a Rússia. Agora, para acabar esta primeira parte, queria falar da invasão e dos seus efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da invasão foram surpreendentes para o Putin, de certeza que ele não devia estar à espera. Primeiro, a NATO renasceu. Segundo, nunca houve tanta união na União Europeia como depois da invasão. Terceiro, mostrou claramente que a dependência energética da União Europeia em relação à Rússia é uma péssima ideia e deve ser imediatamente corrigida. E aqui devo dar a mão à palmatória ao Ricardo, que de facto a dependência de cereais da Rússia e da Ucrânia
como eu defendi aqui há tempos, que não valia a pena termos independência de cereais, porque os cereais vinham do estrangeiro, agora se calhar vamos ter falta de cereais. E aqui fica o meu mea-culpa. Aumentou a vontade, a invasão aumentou a vontade dos vizinhos ocidentais da Rússia entrarem na NATO. A Suécia, a Finlândia, a Moldávia, a Geórgia, já tudo quer entrar na NATO. O que é uma coisa que o Putin queria evitar. E a onda de sanções que se abateu sobre a Rússia nunca foi vista. Nunca houve uma onda de sanções tão grande. E muito porque o Zelensky venceu a batalha da narrativa. Ou seja, empolgou os ucranianos, comoveu o mundo e zangou o mundo contra Putin. Mas, entretanto, a Europa continua a encher os cofres do Kremlin pela dependência energética. Bento Anastácio, e agora? Será que há negociações de paz ou há apenas umas conversações que decorrem neste momento? Será que a China é que vai ser o mediador do conflito? Aqui nesta lâmina afiada, estou eu a dizer, num comentário muito pessoal, que acho que a China se encontra, que é entre a tal amizade eterna com a Rússia, com a postura da defesa da integridade territorial dos Estados. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Será que vamos ter uma guerra que termina daqui a poucas semanas ou que vai durar, por exemplo, o tempo que demorou o conflito nos Balcãs? Por aí, mas a questão é esta. O Putin, quando entrou Ucrânia adentro, pensava que estava na Crimeia. Não estava. E pronto. O papel da China nesta altura é fundamental por duas coisas. Os chineses têm sempre uma forma muito pragmática de lidar com estas coisas. Não esquece, a China não esquece o tamanho do mercado russo, não esquece que o gás natural que já lhe chega diretamente lhe resolve uma quantidade de problemas e que até tem um preço camarada para a malta, né? Por aí. Por outro lado, a China tem o problema de Taiwan, que sempre apesar de dizer que não é nada parecido, porque Taiwan é território chinês, portanto, quando eles lá quiserem ir, vão e não resolve só o preço, é uma questão de tempo, resolve o problema resolvido já de base, não é? Não, eu não acredito. É só a partir. Enquanto fizer jeito à China e em termos de tecnologia, em termos de comércio, em termos de dinheiro, em termos de coisa, eles não brincam em serviço e pronto. A partir do momento em que já não precisarem da Formosa com este estatuto, entram por ali, mudam a bandeira e toca andar e ninguém lhes dirá nada. Daí a posição da China em relação à integridade territorial. Depois, temos uma questão de sanções completamente ao lado, e depois com algumas coisas absolutamente surreais, como, por exemplo, a posição da Shell, que passa a publicidade, que diz que está a pensar em não comprar mais petróleo à Rússia. Mas ontem chegou à Inglaterra um petroleiro, também com desconto de 28,5 € por barril, e eles compraram esse petroleiro e outro. Assim como assim, 2 petroleiros deve dar para algum tempo, o tempo suficiente para acabar a guerra. Depois é o negócio todo à volta disto que se faz. Os americanos a dizerem que é necessário e urgente acabar com as importações de petróleo e de gás da Rússia. É claro, querem vender o deles, não é? E terem cuidado com os negócios. E depois a gente vamos encontrando algumas coisas esquisitas nestas políticas de sanções e dos negócios e etc. Recordar que o administrador, ou CEO, ou como é que se chama aquilo, da maior empresa de gás da Ucrânia é filho do presidente dos Estados Unidos.
não quer dizer nada, mas ou não, nestas coisas eu tenho sempre algumas dúvidas, que não dei jeito de comprar do outro lado, e de facto, as sanções que estão a ser colocadas não são de forma que façam moça ao Putin. Quem está a ser entalado, passa a expressão, é a população. Estás a ser muito injusto. A rapaziada que quer levantar dinheiro do multibanco ou quer mandar dinheiro para um familiar que esteja num sítio qualquer, quiçá na Ucrânia, não o pode fazer, mas dos 10 grandes bancos russos, apenas 7 ficaram fora do sistema de transferências diretas. Os outros 3 são os que tratam do petróleo, que a Europa precisa. Exatamente. E costuma-se dizer que ou há moralidade ou comem todos. Isso é treta, pá. Já vou dar essa oportunidade, Alberto, já te dou essa oportunidade de falar sobre o assunto. Deixa-me passar para o Ricardo Bento, porque, Ricardo, como é que analisa também a reação internacional e, claro, o papel que a China pode ter? Será que vamos ter paz a breve prazo? Não? Acha que isto vai durar por muitos anos? Aliás, o primeiro-ministro britânico diz que este é um conflito que pode durar muito, muito tempo. Não acredito que possa durar muitos anos. Agora, o tempo que vai durar não faço a mínima ideia. Quanto à reação internacional, é estranha. O Alberto Magalhães já tocou ali os aspectos relacionados com a NATO e com a União Europeia. Mas há aqui eu não sei, o meu pensamento e a minha irascibilidade face à conjuntura pode levar-me para análises e para tentações primárias que tenderão a dever ser mais bem ponderadas. Vamos lá ver. Eu não sei, mas parece-me que Putin só poderá ser travado pela força. Por qualquer força. Há uma questão que à partida, eu que não sou dos mais bem informados, me deixou muito, muito reticente, que foi a questão das sanções económicas, que eu acho que poderão ter muito mais força do que aquilo que eu eventualmente podia pensar. Vão elas atuar sobre quem quer que seja, sobre a população em geral russa. Temos pena, mas sofrem muito mais aqueles que estão a morrer baleados e torturados socialmente e pelas suas famílias separadas do que os russos que não estão a sofrer neste momento. Ou estarão a sofrer há muito tempo de outra maneira, também, não é? Mas as sanções económicas parece-me que poderão ser muito importantes na resolução desta questão, porque, segundo alguns analistas com mais background, com mais capacidade, com mais substrato do que eu, ouvi que seria de todo a Rússia será incapaz de manter esta guerra com a manutenção destas sanções económicas e deste cerco económico e de espaço aéreo e de comunicação que está a ser montado. E essa poderá ser uma força com a qual eu não contava à partida, porque nós começamos, quando é tempo de guerra, começamos a contar espingardas, não é? E depois, se formos para o campo belicista, vamos lá, sabemos que há potências europeias com muito mais capacidade do que a Rússia, no que diz respeito ao armamento convencional. Bom, depois vamos para outro tipo de armamento, aquele que é o potencial nuclear de cada uma destas partes a beligerar, mas destes dois blocos. E aí também, enfim, mas é uma questão de saber quantas vezes mais é que a França tem capacidade para arrasar a Rússia e vice-versa, e os impactos que isto poderá ter. Ou seja, o futuro não é animador, o panorama é muito cinzento. Eu temo por ele também, não só no ponto de vista dos impactos sociais, económicos, enfim, a curto, a médio e eventualmente também a longo prazo, o impacto que isto vai ter nas economias, na vida das pessoas, mas também a segurança. E eu disse há pouco e reafirmo, quer dizer, nunca temi tanto, nunca vi um conflito no qual, no meu ponto de vista, em termos de análise, eu vi-se tão perigada a paz e a segurança europeia e do mundo, quiçá.
E isso deixa-me muito reticente. Agora, como é que vai ser parado, não faço a mínima ideia, mas parece-me que acho que, eu não sei se é estratégico, eventualmente, penso que a outra parte, a parte que potencialmente poderá intervir no processo, deverá estar a esgotar todas as hipóteses, as negociais, as sanções económicas, de espaço, tudo isso, antes de partir para uma ofensiva mais drástica. Do ponto de vista da posição da China, é muito dúbia, porque primeiro não aprovaram e mostraram uma tendência neutral em todo o processo. Mas já vi hoje em rodapé numa cadeia de televisão dizer que afinal a China que não concorda muito com as sanções económicas que estão a ser feitas à Rússia. Isto é nada, Ani. Portanto, não sei se podemos contar muito com a China para a resolução do problema. Alberto Magalhães, partilhas desta visão de que não se poderá contar com a China para resolver o problema? Será que a China está também neste fio da navalha? E como é que vês a reação? E o que é que aqui vamos ter? Vamos ter uma guerra de muito tempo? Alguém aguenta uma guerra com a duração do tempo dos Balcãs naquele local? Será uma coisa que vai terminar rapidamente, Alberto? Só para ajudar, porque eu me lembrei há bocado do que estava a dizer o Ricardo. A Rússia nos últimos 3 anos constituiu a maior reserva de ouro e das maiores reservas de divisas. Mas agora vai gastá-la rapidamente. Sim, mas tem para 2 anos. Com a desvalorização do rublo... Neste quadro... Sim, com a valorização do rublo, e entretanto vai gastá-la rapidamente. Os ativos do Banco Central Russo também ficaram congelados, não é? Mas pronto, exato, não é? Portanto, se calhar o prazo ainda será mais curto, não é? Eu sei é que o mundo não pode aguentar esperar 2 anos para que se acabem as reservas. Tem que ser resolvido antes. Eu também... Ou então, dizendo o Bento o que disse, será que se afiam os punhais no Kremlin? Não, é uma das hipóteses mais venturosas, ou mais positiva seria essa, seria o Putin. Momentaneamente, mas se calhar é mais um desejo do que se calhar uma probabilidade. É mais o nosso desejo do que provavelmente as probabilidades disso acontecer. Não sei, não faço ideia. Como não sei quanto tempo vai durar, nem eu sei, nem ninguém sabe, acho eu. Em relação à China, a China é a porta de salvação da Rússia. Isto é, se neste momento o Ocidente deixar de comprar petróleo e gás à Rússia, a Rússia vai à falência? Não vai, porque a China compra-lhe o petróleo e o gás, porque a China é um consumidor de petróleo e de gás que nunca mais acaba e, portanto, precisa do gás aliás, fez este acordo agora com a Rússia e anda a tratar bem a Rússia precisamente por isso, para ficar com o gás e com o petróleo russo e para se desenvolver economicamente. Portanto, a China está fora do baralho, na minha opinião. O meu problema é este. Isto parece muito, a mim pelo menos parece-me, com os meus parcos conhecimentos, parece-se muito com aquilo que aconteceu com Hitler e o princípio da Segunda Guerra Mundial. O Hitler invadiu a Checoslováquia e ninguém o travou, até lhe quase que o felicitaram. Depois invadiu a França, etc. E enquanto não houve um homem gordo e que fumava charutos, chamado Churchill, a pôr um pé firme e a dizer daqui não passarás, ninguém o parou. E a desculpa era sempre a mesma. Era que íamos criar mais mortos, aumentar a guerra, ainda ia ser pior se nós interviéssemos, ainda havia mais morticínio, etc. E agora nós estamos mais ou menos na mesma coisa. A Rússia já invadiu a Geórgia, invadiu a Ucrânia. Quem é que vai invadir a seguir não se sabe. O que se sabe é que a NATO diz que não vai lutar contra a Rússia por causa das armas nucleares. E então, porque o Putin é suficientemente louco, ou então um animal acossado no seu canto e pode usar as armas nucleares. Ora bom, isto parece-me o seguinte, é a vantagem de ser louco, não é? Cuidado com ele que ele é maluco. E, portanto, ninguém faz nada contra o maluco, porque o maluco pode ser tão maluco, que vamos todos para o caneco com as armas nucleares todas de um lado e do outro. E depois, por outro lado, portanto, isto é a vantagem da loucura, de ter fama de louco. E depois, por outro lado, Alberto Magalhães, não estou a ver nenhum
grande estadista neste momento a fumar charuto. Ora bem, o problema também é esse. Isso, a fumar charuto só para fazer o resto, não é? Agora, eu queria dizer ao Bento que acho que ele estava, dei-lhe ali uma boca de que ele estava a ser injusto, porque eu nunca vi tantas sanções e tão fortes, incluindo ao Banco Central Russo, não é? Que já provocou uma desvalorização do rublo, uma coisa imensa. 86%. 86% de desvalorização é uma coisa imensa. Qualquer dia a moeda deles não vale nada. Aliás, como já não valia em 1990, quando eu lá estive na Rússia. Aquilo não valia praticamente nada. Só se compravam coisas com dólares. Com rublos não se comprava nada. As prateleiras das lojas em que os rublos valiam alguma coisa, o rublo valia, mas a prateleira estava vazia. Bom, eu antes de terminar ainda queria dizer uma coisa sobre os idiotas úteis do Putin. Aqueles que me impressionaram mais. Eu já nem vou falar no PCP, tinha aqui para falar, mas senão isto tornava-se muito, muito grande. Eu só queria falar nos idiotas que me têm impressionado mais. Um tipo de idiotas são os antimilitaristas, que se insurgem nas redes sociais portuguesas, que se insurgem contra a incorporação forçada dos ucranianos dos 18 aos 65 anos. Eles acham que quando um país é invadido pode haver objeção de consciência e a malta ficar em casa e deixar o país ser invadido e não fazer nada. Aliás, não são só portugueses, eu vi um ucraniano, um jovem ucraniano na televisão a dizer que eu não quero ir combater porque tenho medo de morrer, mas posso ajudar ficando aqui como voluntário na retaguarda e tal. Os outros que vão lá morrer por mim, isto é, a mim o que me parece isto é a expressão mimada do egoísmo juvenil. Eu não pedi para nascer, topam a malta que diz aos pais, quando os pais os chateiam, eu não pedi por nascer, portanto não devo nada aos meus pais, não devo nada à minha comunidade, não devo nada ao meu país. O patriotismo é uma parolice, a minha pátria é o mundo, eu não quero saber cá de pátrias, nem de nações, nem do que os parta. Quer dizer, isto para mim é inconcebível. Nada, e é um hino à biodiversidade, tão importante é a formiga como é a cigarra. Desta análise que já aqui fizemos à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, continuamos dentro do mesmo tema, mas numa visão diferente que nos traz o Bento Anastácio. Pergunta ele, quando vêm buscar o Gorky, o Tolstói e o Dostoiévski para queimar? Presumo que lances este tema depois de uma universidade pública da cidade de Milão ter decidido suspender 4 aulas sobre Dostoiévski. Terá sido isso? E depois ter voltado atrás. É isso, Bento? É, e não só. Porque eu de facto, depois da época em que se entram em sanções culturais e coisas do género, não sabia se um dia destes alguma Santa Inquisição me passaria pelo alfarrábio e levasse tudo quanto era escritores russos. Já que, pasme-se, foram, além dessas aulas sobre Dostoiévski, foi proibida ou foi boicotada uma turnê do Bolshoi. O diretor da orquestra sinfónica, salvo erro, de Berlim ou de Londres, ou uma coisa assim no género, que era russo, foi demitido. E todas estas coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum quando se chega à histeria e se perde um pouco o tino. Eu costumava ver as notícias sobre o início, ou possível início, da guerra, tentar encontrar uma fonte mais ou menos neutra, que neste caso tinha escolhido Al Jazeera. Havia uma pró-ucraniana, a CNN, e a russa, a RT, e lá ia olhando para aquilo e fazendo a minha análise. Neste momento, nós não temos acesso a nenhuma informação vinda do outro lado. É claro que a informação russa era muito pouca informação, mais propaganda, mas nós ouvíamos. Parece-me muito a Putin proibir as rádios e os jornais,
A censura à informação é uma coisa que me deixa sempre um bocado angustiado, para não dizer outra coisa. E eu não consigo perceber qual é a ligação entre o Putin e o Stravinsky. Também não se pode ouvir a música clássica russa é música de apoio ao regime deste energúmeno. Temos que começar a ver que se há alguma forma de ligação e que se mantenha a ligação entre a Rússia e a Europa e o mundo civilizado, é a cultura. Quer dizer, os elos de ligação humanistas, humanitários, a cultura, a beleza, a arte, vamos retirá-la, fica o quê? Estamos à espera de que ligação entre os povos? O tiro? Esquecemos isso. Quer dizer, estas respostas um bocado, direi, a quente, de coisas completamente loucas, e agora não quero saber de nada, coisas completamente absurdas, como miúdos, descendentes luso-russos, são perseguidos nas escolas. Os desgraçados dos russos que vivem fora do país, alguns deles exilados da besta, estão a ser perseguidos. Isso é o que me preocupa, quando a Europa começa a perder o senso. Eu entendo que o doido da Rússia, mais o doido da Ucrânia, que não tenham o mínimo de tino. Mas agora, então o que é que se vai fazer? Vai-se tirar, vai-se destruir os museus da Rússia porque são russos? A arte é universal. A música é universal. Eu quero lá saber se o Tchaikovsky é polaco, ou húngaro, ou russo, ou americano. Eu quero ouvir a música. Agora, isto por um lado das artes. E depois não pode ter a mesma posição face ao direito à informação, face à liberdade de informação, um ditador como o Putin e a senhora que é presidente da União Europeia. Quer dizer, não podem ter a mesma forma de pensar em função da liberdade de informação. E estas coisas começam-me a preocupar, porque passo a passo, primeiro começou com o Covid, etc., foram-nos cerceando liberdades. Mas eu nunca pensei que a liberdade de informação fosse cortada na Europa civilizada do século XXI. Ricardo Freixal, estamos a ficar um pouco desatentos relativamente a isto ou não? Ou este é um momento em que estes canais de propaganda russa não devem chegar aos nossos países? Eu penso que nós temos, mesmo que chegue, nós hoje em dia, no nosso país, temos capacidade, podemos não querer, pode haver que eu não queira, mas temos capacidade para filtrar perfeitamente o que é a informação e os canais através da qual ela chega e, portanto, se chegasse era mais uma forma de nós termos conhecimento de como é que as coisas se passam tão anacronicamente como se passam ainda hoje no século XXI nessas áreas do mundo, nessas zonas do mundo, não é? E como é que esses regimes e como é que essas formas de pensamento, até onde é que elas podem ir no que diz respeito ao cercear das liberdades e dos direitos de cada um, individuais, até quase do pensamento, não é? Para nós, hoje em dia, esse terá sido um garante que nós conseguimos, ainda que haja tendência para cercear, para filtrar e ditar o que é o politicamente correto, o que é o socialmente correto, o que é o... E contra isso tenho-me insurgido aqui ao longo destes programas de uma forma muito, muito veemente e penso eu muito coerente, ou seja, que não me imponham o que é bom e o que é mau, porque isso aí, daí já nós vimos, não é? E hoje em dia já não... Porque temos capacidade, somos seres pensantes, e temos capacidade para saber e para escolher para onde é que não queremos ir, inclusivamente. E, portanto, agora, de facto, essas máquinas enfim, quer as máquinas de propaganda, de desinformação, de má informação, que embaralham todos os factos, ou tentam embaralhar todos os factos, mentindo e apresentando uma forma distorcida
das coisas e dos factos, é que, de facto, é de lamentar e é de combater. E eu aí sou hipersensível a essa situação. E depois também, estes períodos conturbados, parece que deixou as pessoas com uma certa euforia, passo o termo, aparvalhada. Eu vi há pouco o ministro dos Negócios Estrangeiros, o tal Santos Silva, né? Dizer que nada, então eu não me amedronto nada, as ameaças da Rússia não me amedrontam nada. Pelo amor de Deus. E a senhora Ministra da Justiça e da Administração Interna dizer que estamos preparados, venham para dezenas de milhares de refugiados. Ouça, se eles tiverem que vir, pois que venham, que nós temos que nos preparar, seja como for. Agora que estamos preparados para isso, não estamos, e que a mim não me deixam, de alguma forma, amedrontado ou reticente todo este panorama e toda esta forma de agressividade que o Putin põe nos seus discursos e na sua atuação, porque não são só nos discursos, é na sua atuação, deixam. E, portanto, que haja um pouco de senso, de bom senso nesta fase, para que a verdade não seja mais distorcida ainda e para que nós todos possamos ter capacidade para analisar de uma forma capaz, com coerência, com calma, com clarividência, sobretudo. E que não nos... Isso é uma forma, quer dizer, quando há bocado se começou a falar de como é que as coisas começaram com a Segunda Guerra Mundial, de como é que o Hitler começou, de como é que tudo isso começou, ainda com uma base diferente, foi resultar no mesmo. Eu temo que este homem represente no século XXI o quadro, ou que tente transportar para o século, transporte para o século XXI o quadro que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, e temos isso por tudo, por todos nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. A vida não é isto. Não há fronteira que justifique, não há estratégia nem geoestratégia que justifique, e era só o que faltava agora, era aparecer de uma forma traiçoeira, porque quando o mundo tende para a pacificação, para a estabilidade, aparece um senhor que rejoga no sentido contrário, no reforço belicista, no ressurgir de uma ideia de império que nós todos hoje não pretendemos. Porque é isso, de facto, e a Rússia e o Império Soviético, a ideologia de império que acompanhou a história daqueles Estados ao longo de quase de milénios, é qualquer coisa que não nos dá segurança nenhuma no que diz respeito ao respeito pelos outros, à democracia e à liberdade. É tudo menos isso, tem sido tudo menos isso ao longo da história. Seja de um lado, seja do outro. Sejam os czares, sejam os outros. Portanto, eu vi isto de fora, não quero, temo por isso e não quero isso. Alberto Magalhães, estamos num ponto de equilíbrio entre impérios, vamos chamar assim. Eu discordo, já agora começo usando terminologias de há muitos anos atrás. Discordar de uma coisa que o Ricardo disse agora mesmo, que quando o mundo estava a tender para o equilíbrio e coisas, não me parece nada. O mundo já estava a tender para isto há algum tempo. A China estava cada vez mais ameaçadora, o Xi Jinping cada vez mais ameaçador, o Putin cada vez mais ameaçador, o Trump nos Estados Unidos ameaçador, e portanto as nuvens já se estavam a formar. Mas vamos ao tema do Bento, o problema do cancelamento cultural dos russos, não é? É óbvio que a cultura russa não é para cancelar. Eu passei a minha adolescência a ler Tolstói e Dostoiévski e Gogol, não é? Nem sequer se me põe isso na cabeça. Agora queimar-se livros de autores russos ou deixar de se ouvir música russa. É claro que depois há umas coisas que são óbvias. É óbvio que os russos vão sofrer os efeitos da guerra e vão sofrer os efeitos das sanções. Mas nós também vamos sofrer os efeitos da guerra e das sanções. Portanto, a cada um o seu quinhão.
E se não quiserem sofrer de muito tempo, derrubem o Putin, façam como disse o Bento, deem cabo do Putin e a coisa acaba-se rapidamente. Depois há coisas em que eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Proibir canais de televisão russos é vergonhoso do meu ponto de vista, porque a Europa não tem nada que ser igual ao Putin. Antes, pelo contrário, tem que fazer o contraste com o Putin. Eu já ontem vi nas redes sociais um defensor do Putin dizer: haha, com quem então o Putin é que censura? Então e vocês, os europeus, não acabaram agora de fechar 2 canais russos e taratata? Quer dizer, isto é inadmissível. É contraproducente. Tem efeitos paradoxais. Vira-se contra nós. Vira-se contra a Europa. E, portanto, aí não tenho a mínima dúvida sobre qual é o caminho correto. É deixá-los falar. Claro que se me perguntarem, então e a Ucrânia, também os deve deixar falar, aí já tenho as minhas dúvidas grandes, não é? Isto é, se a Ucrânia cortasse esses canais russos para cortar a propaganda russa, não me admirava muito e se calhar nem me atrevia a levantar um pio, porque a Rússia está debaixo da pata do agressor russo. Era o que faltava, que não pudesse cortar-lhe o pio. Agora, depois o maestro que já começa, o maestro e o Bolshoi começam a estar numa zona nebulosa, porque o maestro famoso, tal que o Bento falou, é um claro e parece que público apoiante do Putin. E o Bolshoi é uma espécie de balete de Estado. Portanto, aí já começa a ter dúvidas se não se deveria ter cortado a turnê ao Bolshoi e se não se devia despedir o maestro apoiante de Putin. Se é apoiante de Putin, vai conduzir uma orquestra russa. Talvez fosse o meu veredito. Agora, em relação ao Dostoiévski, ao Tolstói e a tutti quanti, ao Tchaikovsky, etc., e ao Stravinsky, não tenho a mínima dúvida. Isso não é para aqui chamado, faz parte da cultura universal e da cultura europeia, e que tanto deve a autores russos, sobretudo do século XIX, mas também do século XX. Eu comecei a perceber melhor o que tinha sido o bolchevismo depois de ler o Boris Pasternak, o Dr. Zhivago, e depois de ler o Arquipélago do Gulag, do Solzhenitsyn. O Gulag tem a ver com o Stalin, tem a ver, o Gulag tem a ver com o Império Soviético, não tem a ver com a pátria dos soviéticos. São coisas diferentes. O quê? Uma coisa é... Sim, são coisas diferentes. Mas isso ficará para outro dia. Mas ficará certamente para outro dia discutir não digas que são coisas diferentes. E política. Quer dizer, o Stalin não tem nada a ver com o Lenin e o Lenin não tem nada a ver com o Marx, são tudo coisas diferentes, não? Não, tem. Mas cada um no seu sítio. Mas neste contexto, e agora para acabar, só queria, porque eu esqueci-me há bocado, quando falei das questões da informação, de um facto que é relevante, tem a ver com a CNN e a RTP terem posto no ar uma cena de guerra, como se fosse verídica, retirada de um videojogo. Portanto, é preciso a gente também ter algum... Refere-se a qual, concretamente? Para... A CNN e a RTP puseram como fossem imagens verídicas. Sim. As imagens de um videojogo. Quer dizer, hoje não soube disso. Isso são coisas completamente coisas. E mais que isso tudo, e isto passou-me, e eu já tinha aqui sublinhado, eu quero deixar aqui a minha solidariedade. Este rapaz está a falar no meu tempo ou é não, já tinhas passado desse seu tempo, mas estou a terminar. Já tinha passado. Eu acho que estão todos a falar no meu. Mas temos de terminar o programa. Temos de terminar, toda a minha solidariedade com os comunistas russos que neste momento nas ruas criticam esta guerra e que estão neste momento... Os comunistas russos, aqueles que pediram... Não, estás enganado. Deixa cá dessa a independência de bocados da Ucrânia.
Estás a falar dos comunistas. Não queiras. Não, Putin para reconhecer Calma a lá, independência estás dos bocados da Ucrânia. A querer confundir a minha obra-prima Nossa doméstica Senhora. com a prima do mestre da obra. Portanto, não é Bento, nada tens de disso. terminar. Temos de terminar o programa. Temos de terminar o programa. Neste momento, Eu ainda queria falar nos generais reformados da NATO. Pá, Mas eu estou a falar nos militantes comunistas normais. E os outros que não são comunistas e que são anticomunistas bem, e que mas se assim não manifestam conseguimos na rua. terminar, não conseguimos Vão presos terminar aos milhares. qualquer pensamento. Aí, Nós temos de terminar o deixa lá programa. de censurar. Parece o Putin a censurar a coisa. Termina, Bento. Tu estás Alberto, a tentar terminar no último lugar para dizeres aquilo que queres sem dizer resposta. Só que hoje cabia-me a mim ser o último, não sei se reparaste nisso. Eu só te estou a dizer que sou solidário com os comunistas russos presos nas manifestações pela paz, estão a arriscar 15 anos de cadeia cada um. Mas e os que não são comunistas? E não és solidário com os que não são comunistas? Não és solidário com os que não são comunistas? E que também foram presos? Todos, obviamente. Ora bem! E assim chegamos ao final deste Torto e Direito de 8 de março. Voltamos de hoje a uma semana aqui à DNFM, terça-feira às 18 horas, no sábado às 18, também para ver e ouvir no site dnfm.com. O encontro está marcado consigo com o Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.